Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos compreender um pouco melhor sobre um elemento importantíssimo na nossa redação, que é a tese, tá bom? Elemento este que muitos candidatos, muitos alunos não dominam e acabam já na introdução, já no primeiro parágrafo, cometendo este erro, que é não apresentar as teses sobre as quais você vai desenvolver os seus parágrafos de desenvolvimento e a sua conclusão, tá? Então, primeiro, o que afinal é a tese? A gente fala em tese relacionando-a àquela ideia, pessoal, de opinião, de ponto de vista, de posicionamento crítico, tá? A partir de problemáticas que a gente especifica dentro do tema de um modo geral, tá? Por exemplo, digamos que o tema seja caminhos para a erradicação do analfabetismo no Brasil. Então, esse é o tema geral. Dentro do tema analfabetismo, eu posso aí especificar dois problemas que acabam ocasionando, acabam aí gerando analfabetismo no Brasil. Digamos que sejam a falta de políticas públicas destinadas à educação e a má formação dos professores. Então, dentro do problema geral, dentro do tema gerador, que é analfabetismo, eu tenho o quê? A falta de investimentos, a falta de políticas públicas na educação brasileira e a má formação dos professores. Então, se eu destaco, eita, após 3 aulas a voz já começa a falhar. Se eu destaco essas duas realidades, essas duas problemáticas, dentro dessa problemática geral, que é o analfabetismo, é sobre elas que eu vou falar ao longo da minha redação, especificamente sobre a ausência, a falta de políticas públicas e a má formação dos professores. Consequentemente, a minha proposta de intervenção também vai ser voltada para essas duas problemáticas que eu destaquei lá no início da minha introdução, tá bom? Então, uma tese, pessoal, quando a gente fala em tese, a gente está falando do nosso posicionamento crítico no decorrer do texto. Vamos saber como isso é cobrado no Enem, na redação. Então, olha só. Primeiro ponto. O Enem espera que você apresente a sua tese já na introdução, tá bom? Ou seja, no seu parágrafo inicial. Além de trazer contextualização sobre o assunto, seja uma alusão histórica, um dado estatístico, a citação de uma obra literária, de um filme, de uma série, de uma música, de um poema, você também deve se posicionar a respeito daquilo que será abordado. Isso é importante, pois é a partir desse ponto que a sua argumentação ela será desenvolvida, tá bom? 2. Você deverá defender a tese ao longo do texto. Assim, na argumentação, você irá trazer argumentos que demonstrem a relevância do seu posicionamento e a validade daquilo que está sendo discutido. Todos os seus argumentos devem servir para o aprofundamento da tese. Tudo aquilo que você for trazer como base, como argumentação ao longo do seu texto, vai servir o quê? Para aprofundar, né? Para ampliar as informações que você está apresentando sobre a sua tese, tá bom? 3. Mesmo que você tenha em mente que o texto dissertativo argumentativo é um texto de opinião, onde você apresenta uma informação e comenta, apresenta seu ponto de vista, sua opinião sobre aquele tema, expressões como eu acho que, eu penso que, na minha opinião,
não devem ser usadas, tá bom, pessoal? Uma vez que o texto, ele exige impessoalidade, que você seja impessoal. Então, nós não podemos e nem devemos escrever em primeira pessoa, nem do singular, nem do plural, tá bom? Sempre escrever em terceira pessoa. Então, expressões como o nosso país carece de mudanças. Não. O nosso país necessita de melhorias. Assim, nós, enquanto cidadãos, devemos lutar pelos nossos direitos. Nada disso, tá? O texto tem que ser totalmente impessoal, ok? 4. Sustente sua tese até o fim. Não adianta nada construir uma introdução legal, bem elaborada, bons argumentos e, na conclusão, dizer exatamente o oposto daquilo que você está defendendo. A conclusão, eu sempre costumo dizer, o fim é tão importante quanto o início, tá? Então, o fim da sua redação tem que estar em harmonia com a introdução. Tem que estar ligado, tá? Com a tese que você apresentou na sua introdução. É importante, então, ter cuidado para ser coerente em seu posicionamento. Que tal vermos exemplos de redações nota 1000 no Enem 2017, para que a gente possa compreender melhor, na prática, como essa tese ela é empregada, como essa tese ela é inserida na nossa redação. Para quem chegou agora, estamos discutindo aqui um elemento muito importante na construção da nossa redação, que é a tese, tá bom? Quem foi que chegou depois aqui na aula? Ítalo, chegou agora. Samire, também chegou depois. Bom dia para vocês. Então, vamos ver aqui, pessoal, na prática, como essa tese ela é inserida. Vou escolher aqui um leitor para participar da aula e não ficar aparecendo só um monólogo, né? Onde só o professor fala e os alunos ficam aí dormindo. Deixa eu ver quem pode ler. Vou começar a chamar os nomes. Já estou ouvindo as desculpas. Não tenho áudio, não estou com microfone, mas eu vou escolher porque eu sou teimoso. Deixa eu ver. Gabriel Barreto. Como é a história, Major? Olha aí. Muito bem. Eu tenho que levar a minha avó no jiu-jitsu. É o quê? Vou ter que levar a minha avó no jiu-jitsu, professor. Posso ler, não? Mas dá tempo de ler rapidinho. É bem rápido aqui o exemplo 1. Ó. No instante, lê. Certo, certo. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Muito bem, Gabriel. Ó, dá tempo agora você levar sua avó ao jiu-jitsu. Já leu, já fez sua parte. Tranquilo. Então, pessoal, nós temos aqui nesse exemplo 1 uma contextualização a partir de um mito, tá? Então, nós temos aqui uma realidade que traz, não é, essa contextualização para a realidade através do conectivo odiernamente. Esse conectivo, eu até destaquei aqui de amarelo, odiernamente, pessoal, substitui o clichê, o velho e clichê atualmente, que tantos alunos ainda insistem em usar, tá? Então, odiernamente quer dizer, nos tempos atuais, nos dias atuais,
na atualidade, tá bom? Esse mito se assemelha à luta cotidiana dos deficientes auditivos, que buscam ultrapassar as barreiras que separam-nos do direito à educação. Então, nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos no Brasil continua sendo um desafio gerado não só pela negligência governamental. Então, eu destaquei aqui o primeiro ponto da minha tese, a negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, eu tenho dois pontos chaves para eu poder discutir ao longo dos meus parágrafos de desenvolvimento. No D1, que é o desenvolvimento 1, eu vou falar sobre como o governo, como o Estado, age de forma negligente em relação à educação de surdos no Brasil. No meu D2, no meu desenvolvimento 2, eu vou falar sobre o preconceito existente por parte da sociedade para com os deficientes auditivos, tá? Então, eu separei aqui dois problemas dentro de um problema geral, que é a má formação educacional dos surdos no Brasil, para falar ao longo da minha redação, tá bom? Então, é isso que nós chamamos de tese. São aqueles dois probleminhas que, na minha opinião, no meu ponto de vista, merecem destaque, merecem ser discutidos ao longo do meu texto, ok? Vamos ver aqui outro exemplo de tese. Exemplo 2. Vou escolher outro leitor agora. É capaz desse levar o avô. Gabriel foi levar a avó, esse vai levar o avô. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Renan. Lê aí, Renan, para a gente o exemplo 2. Será que Renan vai poder ler? Oh, muito bem, Renan. Valeu. Lê aí. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cuba, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Odiernamente, mesmo após os avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Muito bem. Valeu, Renan. Obrigado aí pela participação, viu? Então, pessoal, nesse segundo exemplo, nós temos aqui uma contextualização do tema a partir de uma obra literária, que é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é um clássico da nossa literatura brasileira, escrito por Machado de Assis, onde nós temos aí um personagem que ele é manco, né? Essa personagem ela é coxa, tá? Então ele faz essa contextualização comparando com a realidade atual. Usa-se também o conectivo odiernamente, ó. Mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão continua existindo no nosso país, tá? E isso se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Então, o candidato aqui destacou duas problemáticas. A precária condição da educação que é ofertada a esse grupo, dos deficientes auditivos, e uma consequência, que é o quê? A dificuldade que esses grupos têm de conseguir um emprego, tá? De serem inseridos no meio social, especificamente onde? No ramo laboral, tá? Ou seja, no mercado de trabalho. Então, são dois problemas dos quais serão aí discorridas argumentações, informações, posicionamentos, pontos de vista sobre eles ao longo da redação, certo? Pessoal, até aqui tá ficando claro? Tá dando para entender direitinho
Como usar a tese? O que é a tese? Tá ficando tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Posso seguir adiante? Interajam com Sim. a aula, pessoal, tá? Isso aqui não é um monólogo, isso aqui é uma aula. Então, vocês precisam falar, precisam tirar dúvidas, precisam perguntar, tá certo? Vamos lá. Exemplo 3. Vou escolher uma menina agora. O grupo masculino já foi representado, vou escolher agora o grupo feminino. Deixa eu ver aqui. As girls da aula. Vamos lá. Noemi. Noemi Ellen, com 2 L's e Y. Vamos ver a desculpa de Noemi. Posso não, tô com a coluna doendo, que ela colocou no grupo. A foto de um pinto se arrastando. Tô sem microfone. Sim. Para ficar conversando com o fone de ouvido e com o microfone, todo mundo tem. Para ler, ninguém tem microfone. Converse mais que eu pago o seu lanche. Vamos ver aqui outra. Giovana Torres, nome de jornalista. Vamos agora diretamente com a repórter Giovana Torres, que está na cidade de Bananeiras e tem informações ao vivo. Como está o clima na cidade nesta quinta-feira? Giovana Torres, é com você. Bom dia, Giovana. Estamos ao vivo, tivemos um probleminha com a conexão da nossa repórter, Giovana Torres. O cachorro da nossa jornalista comeu o microfone dela. Daqui a pouco a gente tenta contato novamente com Giovana. Vamos chamar aqui outra repórter. Essa eu sei que não vai falhar. Vamos diretamente falar agora com a repórter Ruth Paz. Aqui ao vivo, né, do local da transmissão. Olha aí, o sinal Vamos aí tá começar. bom. Muito bem, Ruth. Só você para salvar o time feminino. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, com a construção das escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Muito bem, Ruth. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho aí, tá? Para você. Eu que agradeço. Então, pessoal, as informações, né, que Ruth trouxe para a gente nos mostra aqui uma introdução feita também com uma alusão histórica, onde o candidato ele traz o quê? A vinda da família real ao Brasil, mostrando que essa chegada, essa vinda, trouxe a modernização para o país, com a construção de escolas, de universidades. Ainda nessa época, foi inaugurada a primeira escola para surdos. Porém, no entanto, todavia, entretanto, mas na sociedade atual, essa valorização que foi inserida no século XIX com a instalação, com a inauguração dessa escola, não está acontecendo hoje na nossa realidade atual, voltada para a comunidade surda, visto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam o quê? Um país desestruturado, primeiro ponto,
e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, o candidato vai falar sobre o quê? A falta de estrutura no sistema educacional do Brasil que faz com que a educação de surdos não aconteça de forma efetiva. Se acontece, acontece de forma falha, tá? No segundo parágrafo do desenvolvimento, o candidato vai falar sobre o quê? A falta de informação da sociedade em relação a uma composição bilíngue. Pessoal, essa expressão composição bilíngue está se referindo a uma nova língua que foi inserida no nosso país. Que língua é essa, pessoal? A língua específica, a língua voltada para o grupo de deficientes auditivos. Qual é essa língua que foi implementada no nosso Brasil? Digam aí para mim, qual foi? Vocês conhecem, vocês sabem. Já ouviram falar? Cri, 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 cri. Qual é, pessoal? Libras. Libras. Muito bem. Que é a língua brasileira de sinais, tá? Então, hoje nós temos uma língua adotada para este grupo, tá? De deficientes auditivos com o intuito de inseri-los no meio social. Mas, mesmo com a criação dessa língua, ainda existe o quê? A falta de informação e de preparo da sociedade em lidar com estes grupos. Tá bom, pessoal? Então, a tese desse exemplo 3, ela vai se pautar nesses dois tópicos. Desestruturação do país e uma sociedade desinformada sobre a existência, sobre a prática, né, dessa língua que é Libras. Tá bom? Pessoal, ficou claro aqui em relação às teses, como aplicar, como construir aí o que é uma tese? Deu para entender direitinho? Ficou claro? Eu só estou sentindo falta de alguns alunos me enviarem as redações. Eu estou bem preocupado com este terceiro ano, tá? Em relação à escrita das redações. São poucos, é uma minoria que está me enviando as redações. Sempre são os mesmos alunos que me enviam, tá? Tem alunos que não estão enviando as redações e fica difícil para eu avaliar a escrita de vocês se vocês não me enviam as redações, tá bom? Porque a gente já vem nessa pegadinha de estar trabalhando. Uma semana tema, outra semana oficina de redação para trabalhar justamente critérios de escrita, estrutura textual, para a gente ir alinhando a nossa prática com a nossa teoria. Mas muitos alunos não estão enviando as redações. Então, fica bem difícil. Não, Ítalo, no seu caso, você me justificou, é uma exceção, né? A gente já conversou, mas são outros alunos que não estão me enviando as redações. E vocês sabem, pessoal, que redação é prática, redação é treino. De nada adianta você estar aqui assistindo às aulas, aprendendo a teoria, se na hora de praticar você não exercita. É igual andar de bicicleta, andar de carro. De nada adianta você receber as instruções e as técnicas se você não praticar. Não é verdade? Concordam? Então, eu aguardo na próxima semana, tá? Redações dos alunos que não estão enviando, certo? Para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui a estrutura geral da nossa redação para a gente poder relembrar. Como a gente pode ver nos exemplos, de um modo geral, a tese ela vem depois de uma contextualização. Ou seja,
Depois que você apresenta uma série, um filme, um poema, uma música, uma alusão histórica, um dado estatístico, tá? Você vai o quê? Mostrar o seu posicionamento sobre problemas que existem dentro desse tema gerador, tá? Primeiro você apresenta o que será abordado, depois mostra o que você irá defender, ok? Então, a redação ela se constitui de um parágrafo para a apresentação, para a introdução, onde nesse parágrafo a gente apresenta o tema de forma contextualizada e a tese, que são os problemas, as problemáticas sobre as quais eu vou discorrer nos meus parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Depois da introdução, eu tenho o desenvolvimento, que são 2 ou 3 parágrafos. Eu sempre recomendo 2, mas o aluno pode também escrever 3, onde em cada parágrafo do meu desenvolvimento eu vou apresentar um argumento, tá certo? E para concluir a redação, em apenas um único parágrafo, eu não separo a intervenção em parágrafos. Eu apenas faço um. Porque tem aluno que escreve a conclusão, a proposta de intervenção em 2 parágrafos separados. Não pode. É apenas um, tá bom? Onde eu retomo a tese e vou aí apresentar a minha intervenção respondendo aquelas 4 perguntinhas: quem, o que, como e para quê, mais o detalhamento, que a gente já aprendeu a fazer também, tá? Para concluir aí a minha redação, ok? Qual a parte que os senhores, as senhoritas não entenderam? Alguma... Ah, a cara desse menino é engraçada, né? Olha a cara dele. Alguma pergunta? Algum questionamento? Falem Tudo certo. agora ou calem-se até a próxima aula. Tudo certo? Ok? Deu para entender direitinho a construção aí das teses? O que é a tese? Tawane, que é aluna novata, tá dando para acompanhar o ritmo das aulas direitinho? Certo. Ok. É bom que você me envie, Tawane, já que eu não lhe conheço, tá? Não sei do seu nível de escrita. Os demais eu já conheço desde o ano passado, né? Desde o 2º ano. Então, mais ou menos, eu já tenho uma avaliação individual, não é, sobre cada aluno. Mas como você chegou agora, é bom que você me envie a redação, tá? Para que eu possa ter uma noção de como está o seu nível de escrita e poder lhe ajudar, tá certo? Os demais não tem o tema, tá certo? Eu vou lhe enviar o último tema. Os demais continuem praticando, os que estão enviando, tá? Eu tenho muita esperança, muitas expectativas em relação a esta turma, que é uma turma maravilhosa, é uma turma muito, muito boa mesmo, tá? Além de eu ter um carinho muito grande por vocês, que são alunos maravilhosos, eu acredito demais no potencial de vocês e no nível de escuta de vocês, tá bom? Mesmo com essa realidade de aulas remotas, eu tenho certeza que vocês conseguirão aí bons resultados no Enem no próximo ano, sobretudo na redação, tá bom? Mas é preciso continuar praticando, tá certo, pessoal? Vou encerrar aqui a aula. Qualquer dúvida, falem lá no grupo, ok? Obrigado pela participação de todos que leram. Quem não está com o microfone, providencie, que eu vou cobrar nas próximas aulas. Bom? Um abraço, cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau.